Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Dando seguimento então ao nosso devocional essa semana, e aí eu compartilhei com você no primeiro dia sobre espiar a terra, que está ligado ao perceber o Espírito, e também comentei ontem sobre o lugar que nós estamos, né? Sitim, então, é esse lugar que aponta para o lugar que nós vivemos, né? A cultura do mundo, né? O mundanismo, o aspecto da carnalidade, mas mesmo estando em Sitim, Deus nos escolheu para possuir a terra prometida. E hoje eu quero falar sobre o próximo passo, vamos dizer assim, né? A partir de que nós entendemos que é necessário ser espirituais para possuir a terra prometida, né? Perceber o Espírito, agora nós precisamos entender que é necessário andar no Espírito. São duas coisas diferentes, né? Elas estão juntas, mas são duas diferentes. Você perceber o Espírito está ligado com essa, né? Como nós falamos lá na segunda-feira, e nós percebemos, né? Essa coisa desse raio-x espiritual. Agora você precisamos de andar no Espírito. Nós precisamos de ser movidos, né? O perceber está ligado a essa questão mais passiva, vamos falar, né? E o andar está ligado com essa questão ativa. Então, eu e você precisamos de andar no Espírito. E andar no Espírito está ligado com o quê? Com nós sermos guiados por aquilo que está dentro, não por aquilo que está fora. E eu quero usar aqui o povo de Israel, né? Uma experiência que o povo de Israel teve no deserto, e essa experiência que o povo de Israel está tendo agora aqui, né? Na entrada da terra prometida. E é algo também que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, olha só, lá em Êxodo 13, versículo 21 e 22 diz assim: O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, olha só, durante o êxodo, né, durante o deserto, Deus usou o quê? A coluna de fogo e a coluna de nuvem para guiar o seu povo em direção à terra prometida. Só que o interessante é que a Bíblia agora não menciona que essa nuvem ela foi usada como guia para entrar na terra prometida. Aqui, por exemplo, nós não vemos mais falar dessa nuvem. Então, aqui eu acredito que também nós temos uma transição. Algo importante acontece aqui nesse momento, porque a nuvem servia de guia. E essa nuvem, ela simboliza, aponta para quê, gente? Aponta para o Espírito Santo. Então, antes, o povo de Israel era guiado pelo quê? Por aquilo que estava fora. A nuvem estava fora, a coluna de fogo estava fora. Só que agora o povo de Israel não é guiado, ou melhor, Deus não quer que o povo seja guiado por aquilo que está do lado de fora, mas Deus quer que o povo seja guiado por aquilo que está do lado de dentro, ou seja, o Espírito de Deus que habita dentro do nosso espírito. E isso que é agora andar no Espírito. Andar no Espírito é eu ser guiado pelo Espírito que está dentro. Eu não ser guiado pelas coisas que estão fora. Não ser guiado pelas circunstâncias. Não ser guiado pelas pressões. Não ser guiado pelas emoções. Não ser guiado por nada que acontece no exterior. Mas ser guiado pelo Espírito que está lá no mais profundo do meu ser. Quando nós somos ainda imaturos, nós vivemos, né? Seguimos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sabemos ou aquilo que nós vemos. Mas à medida que nós vamos nos tornando espirituais, nós vamos agora não somente percebendo o Espírito, mas nós vamos andar no Espírito. Essa é a realidade da nova aliança. Essa é a realidade daqueles que vivem pela graça mediante a fé. Aqui nós podemos dizer também que aqueles que são guiados pela coluna, para aquilo que está fora, né? Eles agora vivem com base na lei, ou seja, eles precisam de ver algo, mas aqueles que vivem na graça, eles não precisam de ver, eles percebem o Espírito que está dentro deles. Olha só que maravilhoso isso. Então nós não somos guiados pelas questões exteriores, mas sim pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. O próprio Jesus diz, lá em João, capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. Então, andar no Espírito é depender daquele que habita no nosso interior, é andar em linha com o propósito de Deus. Muitas pessoas, muitos cristãos, eles não conseguem avançar.
Ou seja, eles não conseguem possuir a terra prometida. Por quê? Porque eles ficam dependendo de fatores exteriores. Ok? Eles ficam esperando alguma coisa acontecer fora para motivá-los dentro, para mover a sua vida. Não, gente, olha só, nós precisamos de mover no Espírito. Né? Não estou dizendo que você agora vai sair fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Não, você não vai fazer, sabe, coisas e vai dizer, não, é Deus que está me dizendo. Não, você vai perceber. Mas eu também não quero que você fique esperando uma coluna de fogo ou uma nuvem para você se mover. Não, você precisa de perceber o Espírito e andar no Espírito que está dentro de você. Nós precisamos entender, olha só, isso aqui é interessante, que isso, né, vamos chamar, que essa maneira Deus usou lá no deserto com Israel. Foi para aquele tempo, para aquele momento. Mas agora existe uma outra maneira de Deus nos guiar, que é o Espírito dentro de nós. Então, para andar no Espírito, nós não podemos ficar presos, entende? A maneiras que Deus usou no passado. Talvez quando você, né, você avançou na sua vida espiritual, ou você avançou na sua vida profissional, ou seu casamento teve um avanço muito grande, talvez lá Deus usou uma maneira, ok? Mas hoje é diferente, você não pode ficar preso aos métodos, entendeu? Você não pode ficar preso a nada que não seja o Espírito de Deus, algum método que Deus fez, não, porque lá atrás Deus fez assim, eu fiz uma oração às 3 da manhã e aconteceu. Não fica preso a método. Se Deus direcionar você a orar às 3 da manhã, ore, mas não ache que essa é uma estratégia engessada, não coloque o Espírito de Deus, entenda, uma espécie de uma caixa que Ele vai fazer do jeito que você quer, a hora que você quiser, não, e você precisamos de perceber o Espírito. Nós precisamos de perceber e ser guiados e andar no Espírito. Existem muitos, né, testemunhos de pessoas que elas movem no Espírito, mas tem um que sempre me chamou a atenção, que é do homem de Deus, né, obviamente muitos anos atrás, que é o conhecido apóstolo da fé, né? E ele foi alguém muito usado por Deus em cura, né? Então as reuniões dele, as pessoas eram curadas, as pessoas foram ressuscitadas, né, através da vida dele. E aí uma vez perguntaram para ele como é que ele faz, né? Como é que ele começa? Como é que tu faz? Tu percebe que Deus quer curar? Não quer curar? Ele disse, não, eu tenho as minhas convicções, né? Eu creio que Deus quer curar. E aí ele disse, quando o Espírito não move, né? Ele está falando numa reunião, quando o Espírito não move, ele diz, é eu que movo o Espírito. E isso me chamou demais a atenção. Por quê? Obviamente é uma questão de fé, não está dizendo que ele controla o Espírito, mas ele crê que o Espírito está nele e agora ele vai andar no Espírito. Ele não vai ser independente de Deus e do Espírito, mas ele está dizendo que não está esperando algum movimento exterior, é ele que está promovendo esse movimento. E isso é necessário para mim e para você possuirmos a terra prometida. Você não pode esperar as questões fora, não, é você que move, o Espírito está dentro. O Espírito não está fora, não espere mais a nuvem já passou. Não espere mais a coluna de fogo, ela já passou, não tem mais. Agora é o Espírito que está dentro de você, é Ele que vai guiar você a toda a verdade e você vai cumprir com o propósito de Deus. Nós vamos possuir a terra prometida andando no Espírito, amém? Deus abençoe a sua vida.